gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Sousa, tu profe de español, y estamos aqui uma vez mais no projeto do Governo Estadual do Maranhão, através da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, o nosso cursinho, né, preparatório para o EMA, PAS, Enem, certo? Bom, a gente nos vídeos anteriores estávamos falando aí sobre as campanhas publicitárias, né? Que elas têm aí a função social, com o objetivo, com a crítica, etc, etc, tá bom? E aqui a gente tem mais uma questão que caiu no Enem. Vamos lá. Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam o quê? Então a gente vai já verificar que tem uma imagem, que tem uma mão, que é a linguagem não verbal, e dentro dessa mão tem o quê? Tem palavras, é a linguagem verbal, tá? Essa imagem, ou essas palavras que compõem a imagem, indicam o quê? A violência contra a mulher está aumentando. B. A agressão à mulher acontece de forma física e verbal. Letra C. A violência contra a mulher é praticada por homens. Letra D. A agressão à mulher é um fenômeno mundial. Letra E. A violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. Para isso, a gente vai ler aqui essa campanha. Observem. Nós temos uma mão e dentro dessa mão tem várias palavras. Bora ler aqui, por exemplo, insultos, desprezo, violação, né, indiferença. Nós temos aí também gestos, golpes, acoso sexual, né, que é o assédio sexual, né, feminicídio, né, e muitas outras palavras. E aqui embaixo tem outra informação verbal. Basta de violência contra a mulher. Ou seja, aqui a linguagem verbal, né, e a linguagem verbal e dentro de uma mão. Ou seja, a mão, a violência e outras violências que não acontecem somente com golpes, né? Por exemplo, a indiferença, a violação, o desprezo, né? Isso também são tipos de violência contra as mulheres. Então ele diz, basta, acabe, né, que é de violência contra a mulher. Então, quando a gente fala que essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher, as palavras que compõem a imagem, né, indicam. Então, imagem mais palavras, elas indicam o que, pessoal? A agressão acontece de forma física, e aí a gente tem a mão ali no sentido de golpear, de bater nas mulheres, né, ou de forma verbal, né? Tudo que estava dentro ali daquela mão seria uma agressão verbal. Então, essa é a alternativa, letra B, a correta, tá? Violência contra a mulher está aumentando, ali não tem nenhuma informação para dizer que está aumentando, tá? Violência contra a mulher praticada por homens, ali obviamente grande parte é praticada por homens, mas não deixa isso claro, não é isso? Agressão à mulher é um fenômeno mundial, não fala ali sobre essa informação de fenômeno mundial, e também a violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico, também não deixa claro, nem cita, né, esse ambiente doméstico. Certo? Ele diz apenas para acabar com essa violência doméstica. Beleza? Bom, aqui a gente passa agora para um outro conceito, um outro contexto, um outro conteúdo que é também recorrente, tá? Nesse caso, semântica, sentido e significado das palavras, sinonímia, né? Como é que é cobrado isso dentro da UEMA? Sinônimo. A palavra X, ela tem um sinônimo, pode ser trocada sem alterar o significado por outra palavra X, tá? E a gente começa aqui. Restaurante Asia. Bora lá. El texto describe una amplia carta de platos chinos que el restaurante Asia ofrece. De entre ellos está el arroz con 8 sabores, que contiene carne, pollo, cerdo, jamón, entre otros. Traduzindo los vocábulos em negrita ao português, se quedam respectivamente. Galera, isso aqui é muito recorrente na UEMA. Tradução de palavras, tá? Óbvio que eles não vão colocar palavras que são próximos, né, são iguais ao português. Eles vão colocar palavras que são muito diferentes da língua portuguesa. Então aqui a gente já tem essa questão, né? Qual é o sentido, o significado, por isso semântica, destas palavras aí. Mas vamos lá no texto para ver se a gente consegue entender e traduzir. Então, restaurante Asia. O restaurante Asia oferece uma ampla carta de pratos chinos. Então, o restaurante Ásia oferece uma ampla carta de pratos chineses, né? En el que manejam com sua especialidade el arroz 8 sabores. Então, os que têm aí na sua especialidade um arroz 8 sabores. Que contém carne de pollo, que contém carne de pollo, não vou falar a tradução agora, né? Cerdo, né? E jamón, camarão,
lagostas, carne de reis, camarão, calamar no caso, lula, não é? Acompanhado de salsa de soja, traída exclusivamente de China, acompanhado de carne de soja, trazida exclusivamente da China. Então, essas palavras, pollo, cerdo e jamón, entre outros, traduzindo os vocábulos em negrita ao português, se quedam respectivamente a. Olha só, pollo, carne de pollo, né? Pollo aí, no caso, é frango, tá? Cerdo é porco e jamón é presunto. Então, a alternativa correta, letra B, frango, porco e presunto. Já aumente seu vocabulário aí. Essas palavras elas não são próximas à língua portuguesa. El pollo, o frango. El cerdo, masculina, o porco. E el jamón, também uma palavra masculina, que é o presunto. Beleza? Questão aí sobre semântica. Pois bem, vamos aqui. Frutos del mar. Bora lá para outra questão. El texto Frutos del mar hace una descripción del restaurante y afirma que él se sobresale por sus exquisitos pescados. Según el texto, exquisitos es lo mismo que azedos, insulmos, saborosos, desagradables e dulces. Eles também podem fazer isso. Aqui são sinônimos, tá? A palavra exquisito é uma palavra que é heterossemântica, ou seja, ela é igual ao português, mas com um significado diferente. Eu falo, esta carne está muito exquisita, muito buena, muito saborosa, tá? Muito rica também, não no sentido de cara. Rica também é um outro sinônimo, tá? Este sumo está saborosíssimo, esse suco está gostosíssimo, saborosíssimo, está riquíssimo, está muito bom. Então, a palavra exquisito, aqui é o mesmo texto, tá? Frutos del mar, mas vamos ler aqui só para que vocês também tenham ampliar o vocabulário. Com uma larga trajetória gastronômica internacional, uma longa trajetória gastronômica internacional, Frutos del Mar Patrimônio Gastronômico de la ciudad é um lugar acorredor com um equipo de colaboradores profissionais idôneos na empresa. Então, um lugar acolhedor, né, com uma equipe de colaboradores profissionais idôneos na empresa. En este restaurante especializado de comidas del mar, sobresale por sus exquisitos pescados en varias preparaciones, sus mariscos e vinos. Então, neste restaurante especializado em comidas do mar, se sobressai, né, por seus saborosos pescados, né, peixes, em várias preparações, seus mariscos e seus vinhos. Então, neste caso aqui, como exquisitos são saborosos, né, gostosos, a gente vai ter a alternativa letra C. Exquisito, muy buenas, sabrosas, ricas, todos são sinônimos para a palavra exquisitos. Beleza? Questão fácil de ser respondida. Bom, aqui a gente tem que hace Pedro cada dia. Bora lá. Questão. Quando o texto diz que Pedro se ducha e se arregla, em português, se deduce, respectivamente, que ele se. Então, quando o texto diz que Pedro se ducha e se arregla, não vou falar a tradução agora, em português se deduz respectivamente que ele se banha e se arruma, se calça e se veste, se barbeia e se penteia, se banha e se calça, ou se arruma e se banha. Bora lá, galera, vamos ler aqui o texto. Pedro se levanta muito pronto para ir ao trabalho, mais ou menos às 7:15. Então, Pedro ele se levanta muito cedo para ir ao trabalho, mais ou menos às 7:15. Depois de levantar-se, se ducha e se arregla. Depois de ele se levantar, ele se ducha e se arregla. Intenta salir de casa às 8:15, pero a vezes se retrasa um pouco. Então, ele tenta sair de casa às 7:45, mas às vezes se atrasa um pouco. Por exemplo, porque tem que se afeitar. Por exemplo, porque ele tem que se barbear, tá? Uma palavra interessante também para vocês aí, barbear, que é afeitar em espanhol. Corre o autobús aproximadamente às 8 e chega à sua oficina às 8:30. Então, outra palavra importante aí, coloca a tradução, tá? Corre o autobús, ele pega o ônibus aproximadamente às 8 e chega, outra palavra importante, anota o significado. Oficina, não é oficina, igual ao português, é escritório, tá? Às 8:30. Antes de empezar el trabajo, va con sus colegas al bar donde hablan de las novedades y desayuno. Outras palavras interessantes. Empezar significa começar. Então, antes de começar o trabalho, né, de começar a trabalhar, vai com seus amigos para ao bar
onde falam das novidades, e outra importante palavra, desayunan, né? Para que vocês também ampliem o vocabulário. Eles tomam café, desayunar. Beleza? Então, o que seria esse seduce e se arregla? Observe, gente. Depois de se levantar, seduce e se arregla. Então, depois que ele acorda, né? A primeira coisa que ele faz é o quê? Banha e se arruma, calça e se veste, barbeia e penteia, banha e se calça, ou arruma e se banha. Seducha, esse é próximo ao português. Duchar, né? Ducha, tá? No português, banhar. Então ele se banha e se arregla. Ah, cuidado, que a palavra arregla, ela pode ter dois significados. Arregla, ela pode ser arrumar. Por exemplo, vamos entender que essa televisão aqui ela está com problema. Então eu vou levar para uma pessoa arreglar a tele, consertar a televisão. Só que essa palavra, quando ela é direcionada a uma pessoa, ela não significa consertar, né? Ela vai ser arrumar. Então, letra A, se banha e se arruma. Beleza? Fácil, fácil, tranquilo. Bora lá? Ó, aqui a gente tem outra palavra. El texto siguiente, en el siguiente trecho, las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir porque ellas no se molestam. Então, observe que a palavra molestam está ali em negrito, tá? O que é molestar no espanhol? Não me molesta que não estou pronto, ou seja, não me incomode, tá? Não me incomode, beleza? Incomodar. El narrador compara las esperanças a las estatuas, porque elas no se. Aqui a gente vai atrás de um sinônimo para incomodar. No se arrepiendem, no se alarmam, no se contradicem, no se fastidiam ou no se arriesgam. Então, galera, simples. A palavra molestar, ela vai ser incomodar. Então, outra palavra aqui que é sinônimo de incomodar é fastidiar. As outras não são sinônimos. Arrepender, alarmar, ou seja, alertar, contradizer, né, ou arriscar. Então, aqui neste caso, as estautas porque elas não se fastidiam. Alternativa correta. Mais uma vez as traduções. Arrepender, alertar, contradizer e arriscar. E aqui, incomodar. Tá bom? Questão também tranquila, fácil de ser respondida. Tá? Vamos aí à nossa próxima questão. Aqui ainda sobre semântica e sinônimos. Tá? Quando os cronópios van de viaje, encontram os hotéis llenos. Então, quando os cronópios eles vão viajar, eles encontram os hotéis cheios. Né? Los trenes já se han marchado. Os trens já foram embora. Llueve a gritos e los táxis não querem levá-los ou les cobram preços altíssimos. Chove bastante, chove muito, tá? Chove com intensidade. E os táxis não querem levá-los ou lhe cobram uns preços muito altos. Considerando o contexto, qual de las opciones no reflejan el mismo sentido que la expresión en destaque? Então, qual dessas opções não reflete o mesmo sentido que a expressão em destaque, tá? Então, a expressão llueve a gritos é no sentido de chove muito, né? As gotas estão ali com intensidade, enfim, chover bastante. Então, a expressão aqui, llueve a cántaros, llueve chuzos de punta, llueve a mares, llueve a bandazos ou llueve sobre mojado. Então, essas expressões, se a gente for traduzir, llueve a cántaros, llueve chuzos de punta, né? Aí uma relação com há bastante tempo, né? Puntas, ali as armas no sentido de guerra, tá? Então, as munições. Então, chove bastante, também chove muito. Llueve a mares, mar muito grande, muita água, então, bastante água. Llueve a baldazos, baldes com muita água, então também faz sentido. Llueve sobre mojado, ou seja, está molhado e sobre o mojado, então chove muito. Então, essas quatro alternativas, elas estão de acordo ali com llueve a gritos, né, que chove muito. A única que não está é llueve a cántaros. Llueve a cántaros, na verdade, é ao contrário, tá? Chove pouco, não tanto, tá certo? Então, llueve a cántaros, tá tranquilo. Então, a única expressão que não vai ser esta letra A. Beleza? Compreenderam? Llueve a gritos, chove muito. Todas as outras sim, esta aqui não, porque é ao contrário, chove pouco. Tá bom, gente? Bora lá. Aqui a gente tem um texto e vamos aqui para a questão. Diz o seguinte: en el texto,
dice que el asno sale de la cueva muy contento por su actuación y exalta a su bravura, de modo que el león reacciona con mofa, envidia, enojo, codícia e antorro. Então a gente tem aqui, o texto ele fala que o asno, ou seja, o burro, né, ele sai da cova muito contente pela sua atuação e exalta a sua bravura, de modo que o leão, ele reaciona, ele age com estas palavras aqui, né? Com mofa, né? Ou seja, com ali, como é que chama? Tem uma palavrinha que eu acabei de esquecer, mas vou já lembrar. Com inveja, né? Com enjoo, com um sentido de rejeição, ou também antorro, no sentido de nojo, certo? Aqui, mofa, no sentido de... meu Deus, acabei esquecendo a palavra. Mas eu vou ler o texto aqui e vou já lembrar. Bora lá. De nuevo, se hicieron amigos el hieno asno, né? Então, de novo, se fizeram amizade o engenhoso asno e o leão para salir de caça. Llegaron a una cueva donde se refugiaban unas cabras molestas e el leão se quedou a aguardar a salida. Então, chegaram a uma cova onde se refugiavam, estavam ali umas cabras motensas, tá? E o leão ficou para aguardar a saída. Mientras el asno ingresaba a la cueva coceando e rebuznando para ser salida a las cabras. Então, enquanto o burro, né, o asno, ele ficava ali coçando e rebuznando para sair, né, jogando terra para sair as cabras. Una vez terminada la acción, salió el asno de la cueva y le preguntó si no le había parecido excelente su actuación al haber luchado com tanta bravura. Então, uma vez ali concluída a ação, saiu o asno da cova e lhe perguntou se não tinha parecido excelente, né, se a sua atuação não fosse ótima, de ter lutado com tanta bravura para expulsar as cabras. Oh, sí, soberbia. Repuso el león que hasta yo mismo me hubiera asustado si no supiera de quién se tratara. Sim, soberba, né? Repulso el leão, ou seja, falou o leão que até eu mesmo, se não tivesse assustado, se não soubesse de quem se tratava. Até eu teria me assustado se não soubesse de quem se tratava. Então aqui, no texto ele diz que o leão, né, que o asno, ele sai da cova muito contente pela sua atuação de ter tirado ali as cabras, né? E exalta a sua bravura, de modo que o leão, né, ele reage, mofa, envidia, enojo, codícia e antorro, tá? Então eu vou já falar essas traduções para vocês. Vamos voltar aqui o texto para lê-lo, tá? Então, el león y el asno presuntuoso. De nuevo se hicieron amigos el ingenioso asno y el león para salir de caça. Então, de novo, eles se tornaram amigos, o engenhoso leão, o engenhoso burro, né, asno, e o leão para sair para caçar. Llegaron a una cueva donde se refugiaban unas cabras motesas y el león se quedó a aguardar la salida, mientras el asno ingresaba a la cueva, coceando y rebuznando para salir a las cabras. Então, eles chegaram numa cova onde se refugiavam, né, estavam ali umas cabras, né? E o leão ele ficou ali na frente desta cova, esperando a saída dessas cabras, enquanto o burro estava ingressando, né, entrando na cova, jogando ali, né, se coçando, tirando, né, as terras para essas cabras saírem. Una vez terminada la acción, salió el asno de la cueva y le preguntó si no le había parecido excelente su actuación al haber luchado con tanta bravura para expulsar a las cabras. Então, uma vez concluída, terminada a ação, saiu o burro da cova e perguntou se ele não havia achado ali excelente a sua atuação, né, por ter tirado com tanta bravura, né, as cabras lá de dentro. Aí o leão fala, oh sí, soberbia, repuso el león, que hasta yo mismo me hubiera asustado si no supiera de quién se tratava. Então ele diz, oh soberba, né? Disse o leão, que até eu mesmo, se eu tivesse assustado, eu teria me assustado se não soubesse de quem se tratava.
tá? Então, o texto ele fala, o texto diz que el asno sale de la cueva, certo? Por sua atuação e exalta com sua bravura de modo que o leão reacciona com mofa. O que é mofa? Deboche. Letra B, envidia, inveja. Letra C, enoja, enjoo. Letra D, codícia, desejo. Ou letra E, antorro, que é aí capricho. Gente, o leão ele reage, claro, com mofa, com deboche. Ele diz, até eu teria me assustado se eu soubesse quem não era. Tá? Então, a alternativa correta, letra A. Certo, pessoal? Então a gente fica por aqui, são essas questões aí, tá? De semântica, sinônimo, antônimo, sempre são recorrentes aí no Enem, tá certo? Desculpa, são sempre recorrentes na UEMA, tá? Então busquem sempre aprender, localizar palavras para que vocês saibam esses significados e tenham ali êxito na hora das questões, certinho? Hasta luego, nos vemos por aqui.